Muito bem, é uma alegria enorme estar aqui com você. Hoje, mais uma entrevista Foco Falcão. E eu estou aqui entrevistando essa comportora do poder. Já chega chegando, você vai saber a história incrível da Sandra Amorim. E olha, eu tenho na minha família, eu não contei isso para ela, mas eu tenho Amorim na minha família. A minha avó materna tem Amorim. Ó! Vai ver que a gente é parente. Então, Pode Sandra, ser. seja bem-vinda. Nós estamos muito felizes de poder tê-la aqui na nossa entrevista, Falcão. Vai ficar aí para a posteridade. E aí, Sandra, como é que você se sente em ser escolhida para participar dessa entrevista hoje? Estou muito feliz. Quando fui chamada, fiquei, nossa, me senti muito honrada. Estou feliz em estar participando dessa entrevista hoje. E espero que, contando um pouco da minha história, das minhas histórias de campo, né, eu possa ajudar os meus colegas e assim nós possamos crescer juntos, né? Ah, É isso. ótimo, muito bom. Você que me acompanha já, nós estamos indo para mais uma entrevista e o nosso objetivo de cada entrevista é conhecer a história da vida pessoal, compreender os desafios, as decisões e descobrir o segredo dos últimos resultados aí. Amém? Então nós dividimos aí em algumas partes. A primeira parte é um pouco da história pessoal. Então, Sandra, vamos ali na apresentação, né? Conta aí para nós um pouco sobre você, dentro aí do nosso plano. E aí, quem é a Sandra? Olá, pessoal. Mais uma vez, vou me apresentar aqui. Eu me chamo Sandra Amorim, tenho 25 anos e sou natural de São Luís, Maranhão. Sou maranhense, nordestina. Há controvérsias aí, né? Porque Maranhão fica no Nordeste, mas fica no Norte, né? Ao mesmo tempo, ali na fronteira. Mas Faz eu sou parte. nordestina. Sou de São Luís, Maranhão. Tá bom. É lá da terra a ilha do Ilha do Amor. Ilha do Amor. Muito bom. Eu gostei muito de estar lá, Sandra. Eu comportei em São Luís, foi uma experiência maravilhosa. Eu não tinha jeito, eu ia para as praias lá, Sim. muito legal lá, né? E Sandra, conte pra gente aí um pouquinho da sua vivência inicial, da onde você veio, assim, sua família, né? Como é que foi tua infância, juventude? Faça aí uma viagem aí para nós da sua vida até hoje. Destaque aí os pontos. Certo. Alguns destaques eu vou aqui dividir, né, entre infância e juventude para ficar mais fácil. Ok. Alguns destaques da infância é que eu nasci num berço muito musical, né? Desde que eu estava na barriga da minha mãe, meu pai sempre cantou para mim, não que eu me lembre, mas os meus pais me contam, né? Então, ali, aos 3 anos de idade, eu cantei a minha primeira música. Na verdade, nem foi o meu pai que soube disso, foi um amigo dele que me ouviu cantar e falou: Sandro, é o nome do meu pai. Falou assim: Sandro, tu já viu essa menina cantando? Aí papai falou: cantando? Essa menina, rapaz, 3 anos de idade, ela não fala nem direito. Aí o amigo do meu pai falou: escuta só, ela tá cantando, escuta. Aí eu cantei uma música que ela não é adventista, né? Mas ela é uma música assim, ó. No movimento do coqueiro que do barco moço avistou na beira da praia. E aí eu tinha 3 aninhos, né? Não cantava as coisas direito e tal. Então meu pai não deu muita importância. Até que eu cantei para ele. Aí ele começou, rapaz. Então tem alguma coisa aí, né? Ela tem o Os dom. meus dias os meus esforços tocando violão para ela quando ela estava na barriga acabaram de ser recompensados. Então, isso foi um pouco da minha infância, né? E um dos destaques principais da infância são estes que eu acabei de contar. Agora, sobre a questão Muito da bem. juventude. A juventude, eu escolhi um destaque principal que, assim, eu sempre cantei e desde quando eu cantei a primeira vez eu nunca mais parei. Mas um ponto principal da minha juventude foi que, aos 15 anos, eu descobri fibromialgia. Eu não sei quantos sabem em que consiste a fibromialgia, mas eu vou Explica explicar aí um um pouquinho para pouquinho pra vocês. gente o que é isso. Vou explicar assim. Fibromialgia é uma síndrome neurológica que afeta os neurotransmissores.
né? E ao invés desses neurotransmissores, os neurotransmissores são responsáveis pela dor, né? Então, quando você tem uma luxação, um baque ali, os seus neurotransmissores falam: olha, tá doendo o seu braço, onde você bateu, aqui especificamente. E a fibro não me permite saber o lugar certo. Por causa da fibra, eu sinto dor no meu corpo inteiro, né? Ou Nossa. seja, eu convivo com a dor sempre. Mas aos 15 anos, descobrindo isso, poxa, faz 10 anos que eu descobri isso, porque hoje eu tenho 25, né? E eu tive que aprender a lidar com a fibromialgia, eu tive que aprender a lidar com a dor. No começo foi bem complicado, porque algumas coisas eu não conseguia fazer. Se eu chegasse para brincar, por exemplo, ir piscina e tal, tobogã, no outro dia eu estaria diferente dos meus colegas, que acordariam tranquilos e tal. Geralmente eu acordaria aí bem baqueada, com muita dor. E de um tempo para cá, eu consegui aprender a lidar com a fibra e graças a Deus hoje eu vivo tranquila com ela, né? Eu sinto dores, sim, mas eu vivo tranquila com ela. E foi muito difícil para mim, né? Mas graças a Deus eu aprendi a lidar e hoje eu vivo tranquila. Mas também eu fiz alguns ajustes na alimentação, né? Fiz alguns ajustes aí no meu estilo de vida que foram muito necessários, como colocar a atividade física, resistir a algumas comidas, né? Principalmente comidas inflamatórias, como a lactose, o glúten, açúcar. Então, algumas mudanças aí foram necessárias para que eu tivesse uma qualidade de vida melhor. Mas de vez em quando ainda dá uma balançadinha ali. Mas graças a Deus ele tem nos ajudado e tem nos guiado, né? E é importante também porque a partir da fibromialgia, hoje eu consigo conversar com algumas pessoas, né? No meio aí da comportagem e contar para elas como Jesus me ajudou, como Deus me ajudou a ajustar a minha saúde e através da natureza, né, de retirar coisas que não estavam me fazendo bem e colocar, né, no meu organismo coisas que me fazem bem, que vão me trazer longevidade, né? Falando aí um pouco sobre os nossos shakes, os nossos sucos. Então, fica menos complicado de falar sobre isso para as pessoas, principalmente uma marinheira de primeira viagem, né? Como eu, comportando pela primeira vez. Tá ótimo, Sandra. Eu estou assim pensando sobre a dor, né? Sobre a dor. Você descobriu que teria que conviver com a dor e tem pessoas que não conseguem sentir dor nenhuma, nem dor de fome, né? Mas você percebeu nisso um propósito. Estou impressionado, porque você agora tem uma facilidade para ajudar alguém com dor, porque você convive com ela continuamente, né? Exatamente. Qual que é a técnica para você conviver com a dor, além dessa parte dessa tira uma coisa, coloca outra, enfim. Mas aqui, você tem alguma técnica que você fica assim pensando, não, olha, enfim, eu não consigo nem imaginar esse negócio. Mas Pastor, uma dúvida é, nova aí. assim, especificamente agora eu tô com muita dor de cabeça. Minha cabeça tá latejando, assim, muito mesmo. E já faz alguns dias que a minha cabeça tá doendo muito, porque eu não posso dormir com o pescoço muito disposicionado, né? Tem E uma por mais que eu goste muito de posição. dormir, eu tenho que ter uma posição. Dependendo da posição que eu durma, eu posso sentir muita dor. E aí, geralmente, quando acontece alguma coisa de dormir numa posição errada e tal, eu sinto dor em toda a parte aqui da cabeça, até aqui em cima, e a minha cabeça vibra muito. Meu maxilar fica travado e Ô, tal. Então, eu tô louco! numa uma mini crise de fibro neste momento. Durante essa Meu semana pai que do passou, eu céu, tava ao ruim. vivo Mas aqui. estava no campo, tava sorrindo como aqui para vocês, né? Mas eu tô com muita dor de cabeça. Parabéns. Muito bom, Mas Sandra. assim, É um como exemplo lidar para com mim. isso, Sandra? Muitos psicólogos falam que os fibromiálgicos especificamente, eles tornam a dor a sua amiga. Eu tô quase acreditando nisso, mas não que ela seja minha amiga, mas é que eu compreendi, né, o princípio do que é a fibromialgia. E compreendendo o princípio, eu
consigo me blindar em relação a algumas situações. Por exemplo, eu sinto dor de cabeça, tá? Eu já sabia que eu ia sentir dor de cabeça, entendeu? Eu já sabia que eu ia sentir, Você de vez em quando aceitou até. e aí prestou atenção em É, outras coisas. eu desfoco. Ah, eu tô sentindo dor. Ai, não vou sair. Nossa, ainda agora mesmo eu tava numa visita missionária e minha cabeça latejando e eu sorrindo, conversando e tal, e tal. Mas Escuta, eu a aprendi realmente a pergunta lidar com ela. que veio aqui na cabeça, né? Na hora que você está cantando, Ixi, hoje mesmo de manhã eu cantei. E eu tava com muita dor de cabeça, minha cabeça muito tonta desde ontem, né? Eu tô sentindo assim, meio tonta e tal. E eu cantei. E em alguns momentos, quando eu tô com crise de fibra, assim, né? A minha voz falha muito. E hoje a minha voz falhou. Mas eu tô. Acontece. São coisas que acontecem e acontecem há 10 anos. Então tá? eu não me cobro quando falha. Eu não me cobro quando eu erro a letra, porque a fibra também acaba afetando a memória. Então, eu não me cobro quando eu erro a letra, eu não me cobro quando eu erro a voz, entendeu? Porque eu Hum. sei que eu ensaiei para aquilo e eu sei o que eu estou fazendo. Mas Deus também sabe da minha condição. Então, se eu estou ali com o coração aberto para fazer, eu preciso me cobrar. Eu só preciso saber se ele escutou e tá tudo bem para ele. Se tiver, tá tudo certo. Não tenho vergonha quando eu erro, eu não tenho vergonha quando falha. Eu Gente, não me quanta importo. lição extraordinária eu aprendi aqui. Vocês não têm noção. É, Cara, eu fiquei pensando aqui, olha, fiquei pensando. é Isso. difícil. A sua contribuição, ó, já começamos nos primeiros minutos, já valeu a entrevista toda, porque muitas pessoas, elas Amém. sentem uma dorzinha, uma frustraçãozinha, alguma coisa que deu errado, e aí já se acaba, já se abala, né? E você ensina resiliência e aceitação, né? Aceitação. É isso aí. Exatamente. Quando Jesus voltar, eu sei que ele vai tirar essa dor aí, então eu Amém. Vai fico por aqui, sim, eu né? acredito. Muito bom, Sandra. Agora, vamos entender alguns desafios enfrentados, né? Você, depois do Maranhão, você veio para a faculdade, faz uma ponte aí, até você chegar aqui hoje, né? Conta um pouquinho dessa história, como era a sua vida antes de conhecer a comportagem. Certo, vamos lá. Eu, em 2019, fui para o NASP estudar música. Estudei música ali por 2 anos, né? E aí, no período da pandemia, em 2020, eu precisei vir do NASP. Lá Ok. no Sudeste, a comportagem não é tão forte quanto é aqui no Norte e no Nordeste, né? Então, eu vim de lá porque o meu pai ficou sem emprego. Por causa da pandemia, ele acabou sendo demitido do emprego que ele tinha e quem pagava minha faculdade era ele. E aí eu vim, fiquei em casa um ano ali. Aquela tristeza, poxa, mas eu ia me formar, eu já ia me formar no ano seguinte, né? Então eram 4 anos, eu ia me formar no ano seguinte. Eu me formar em 2023. E aí eu tive que vir para cá e tal, no caso pro Maranhão, né? E aí foi bem uma situação bem complicada, né? E aí misturou com pandemia, misturou com a frustração, né, de não poder estudar, de não poder continuar, enfim. Mas nesse mesmo ano de Lá em São Paulo você 2022, fazia o quê mesmo? eu fazia música, Música. licenciatura em música. Isso. Aí no final do ano de 2022 ou 2021? No final do ano de 2021. Isso. Final do ano de 2021, meu irmão se formou no ensino médio na FAAMA, que é a minha atual faculdade. E aí, durante o período da formatura ali, o momento da formatura, o líder de música, o diretor de música da FAAMA na época, ele falou assim pro meu irmão: Ei, tua irmã canta, né? Aí meu irmão, canta. Tu não quer tocar uma música pra ela cantar agora aqui na formatura, não? Aí meu irmão falou: Rapaz, eu vou perguntar pra ela, porque por mais que não pareça, eu sou um pouco tímida. Aí ele falou: Rapaz, eu vou perguntar pra ela, né? Porque ela não veio aqui pra cantar e tal e tal. E assim, quando eu vou lá pra cima cantar, eu não gosto de estar de qualquer jeito.
quando eu não estou preparada para cantar, eu posso até ir, mas dependendo da roupa e tal, eu não uso nenhum tipo de roupa extravagante, mas a gente tem a roupa certinha que a gente vai se apresentar lá e tal. Então, às vezes, poxa, tô com vestido de malhinha e tal, assim. Ele falou assim, não, mas é porque ela tem essas coisas assim, mas eu vou perguntar para ela. Aí ele foi perguntar para mim. E aí, irmã, tu quer cantar e tal? Eu falei, ah, vamos, tua formatura, estamos aqui, poxa, formando no ensino médio e tal. E aí eu fui cantar. E cantei aquela música, eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor. Aí, depois que eu terminei de cantar, o... eu não sabia quem era a direção, não sabia quem era o diretor, não conhecia ninguém. Até porque não passava na minha cabeça ir para a FAAMA. Eu queria voltar para o NASP, porque eu achava que eu deveria voltar para o NASP. E aí, teve um momento, isso aí foi meu irmão que falou depois, que o diretor chegou e comentou assim no ouvido do diretor de música, o diretor geral comentou no ouvido do diretor de música, né? Aí depois ele falou assim: olha, seguinte, o diretor de música gostou muito, ele quer te dar uma bolsa 100% para você chegar aqui semana que vem. Ia ser Uau! uma bolsa pela música, né? Aí eu, como assim? Eu recebi uma bolsa pela música para estudar pedagogia. A partir daquele momento eu fiquei com a mente muito conturbada. E aí eu passei. Ele precisava que eu respondesse na quarta para eu já viajar na quinta para Belém, de São Luís para Belém. Uau! Responde até quarta para mim, eu preciso que você responda. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu tava entre a cruz e a espada. E aí eu cheguei na quarta e falei, eu vou, eu vou. Organizei tudo, ajustei papelada, ajustei mala, tudo. Quando eu tava entrando no ônibus, eu recebi uma ligação. Sandra, é o seguinte, eu estava disposto a pagar o teu curso no UNASP, só que tu já aceitou ir para a FAAMA. Ah! Aí, Aí você entrou em parafusos. nessa hora eu disse, não acredito. Ah, mas brincadeiras à parte. Por mais que seja, meu Deus do céu, eu não acredito. Agora, na hora eu fiquei muito tranquila. Deus me deu uma paz e uma certeza muito grande da escolha que eu tinha feito, porque assim, Deus ele não vai fazer você escolher entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Não faz sentido. Com certeza. Ele vai te fazer escolher entre duas coisas boas. E aí que entra a questão do livre-arbítrio. Você vai poder escolher entre essas duas coisas boas. Pense que, ainda que sejam coisas boas, você vai ter que trilhar um caminho um pouco longo para poder chegar ao seu objetivo. Com Né? Então certeza. eu falei: é, Deus, é isso. Tá Eu bom. escolhi vir para cá e a paz que eu estou sentindo significa que o Senhor também assinou embaixo. Então eu fui para a Fama Fazer pedagogia. fazer pedagogia. E eu não gostava de pedagogia. Ah, Não é? gostava de pedagogia. Meu primeiro semestre na pedagogia, eu falei assim: ah, eu tô fazendo pedagogia aqui porque para minha bolsa 100% foi o curso que me deixaram fazer, mas eu nem gosto, eu não quero. E aí Deus olhava lá de cima e falava assim: não é isso aí não. Sabe É alguma nada. coisa errada aí, minha filha. Não é o que você quer. Quando foi no meio desse ano, né? A pessoa que falou que não queria pedagogia, que ia mudar para psicologia no semestre que vem, eu acabei me apaixonando pela pedagogia. Assim, de uma forma que milagrosa mesmo, né? Foi Deus mesmo que falou assim: olha, é o seguinte, agora é minha vez de agir. Você falou um semestre todinho que você não queria, e eu vou te mostrar por que você deve ficar na pedagogia. Tá aqui. E aqui na comportagem, eu descobri o real motivo. Na verdade, o segundo real motivo de eu estar na pedagogia. Mas lá para frente eu vou lhe falar sobre isso, né, nas nossas próximas perguntas É, aqui. Mas aqui na comportagem eu descobri o segundo real motivo de estar na pedagogia. incrível. Muito bom. E aí você passou a cantar, cantou e cantou, viajou.
Até Ixi, esses dias. E aí, de repente, ah, entrou na comportagem. pois é. De repente entrei na comportagem. Como foi esse de repente? Como Né? foi? Eu sou noiva de um teologando, né? Nós vamos nos casar em dezembro. Amém? E aí eu recebi uma bolsa para cantar em um quarteto na época, né? Eu amo muito esse quarteto hoje, não me orgulho muito de ter participado desse ministério, realmente foi um ministério que agregou muito, né, ao ministério que eu já tinha de música, mas nós viajávamos muito, né? E quem faz teologia, ou quem namora um teologando, ou quem convive com um teologando, sabe que as práticas pastorais são aos sábados e que eles precisam estar ali empenhados na igreja que eles fazem prática, né? E durante um ano eu fiquei, poxa, não estou conseguindo acompanhar direito. E o meu noivo estava no terceiro ano ainda. E eu ficava, poxa, eu não estou conseguindo acompanhar direito, não está dando. Você Eu ia para um percebo que os lado, ele ia para irmãos. outro. Eu percebo que às vezes os irmãos cobram isso, mas cadê? Cadê? A gente quer conhecer, a gente quer conhecer. Você fala muito dela, a gente quer conhecer. E eu tomei outra decisão. Eu precisei deixar o Ministério do Quarteto que eu participava. E aí, no momento em que eu deixei, eu perdi a minha bolsa 100%. Eita, Perdi a minha nós. bolsa 100%. Porque a minha bolsa era para música, né? Quantas decisões. Quantas decisões. E aí eu precisei, eu saí do ministério, que eu amava muito, né, para acompanhar mesmo o meu noivo na questão do nosso ministério, porque eu falo nosso, porque nós vamos casar, né? Então, assim, é, foi uma decisão muito bem pensada, muito racional, e eu estou muito feliz por ter feito essa decisão, porque hoje sim, ele já está no quarto ano, já forma em dezembro também. Ok. E hoje sim a gente consegue estar mais perto, né, mais próximos. Por ele ser da missão estudantil, nós não estamos em uma igreja só. Então, no semestre inteiro, nós vamos para várias igrejas. Então, eu me sinto muito feliz em poder participar desses momentos de prática com ele, né, de poder estar ali, não só participando da prática dele, né, mas entendendo aquilo como uma prática nossa. Afinal, se nós vamos nos casar, a prática pastoral é para os dois, né? Eu preciso estar, eu precisei fazer essa decisão. E foi por isso que eu perdi a minha bolsa 100%. E agora, o que que foi que aconteceu? Eu fiquei com uma bolsa de 60% e lembram que eu falei sobre a questão do NASP, do meu pai ter perdido o emprego. Então, de lá até aqui, os meus pais já trabalharam em algumas coisas, né? Inclusive, os meus pais são comportadores efetivos. Oh, Mas eles não estão atuando atualmente na comportagem, né? Eles foram ok. para um outro segmento, né? Em outro estado, inclusive. E aí eu falei, poxa, e agora? O que que eu vou fazer? Eu tenho uma bolsa de 60%, eu vou pagar isso por mês, e isso por semestre, e isso por ano. O que que eu vou fazer? O Para pagar. que que eu vou fazer para pagar? E aí que eu pensei, comportagem. Mas eu não queria qualquer campanha. Eu não queria quaisquer pessoas, sabe? Eu queria sentir realmente espiritualidade no lugar que eu tivesse. E foi Ok. muito difícil eu escolher. Vocês sabem que esse período de campanha, pré-férias, muitos líderes te abordam. E eu fui para muitos pôres de sóis, né? Eu fui para muito pôr do sol, eu fui para muito almoço, eu fui para muito. E eu falei: não, não é essa, não, não é aqui, não, não gosto disso, não, isso aqui não faz sentido para mim. Não, até que me chamaram para foco. Falei: Oh, foco, gente. Em pôr do sol dá foco, bora! E aí me deram um vasinho de flor amarela no Dia da Mulher. Eu falei: gente, o que que essas meninas estão tentando mesmo me fazer ir para essa campanha? Eu não conheço nem ninguém, para! Não, 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 não. Não vou. Não quero saber, não.
Não, eu falei pro meu noivo, eu falei, você vai comportar na Foco, tal, que eu Eu ainda não vou. decidi em qual campanha eu vou comportar. E aí, Uhum. num belo pôr do sol, me chamaram para uma salinha, a primeira sala ali da FAAMA, Ah, sala ali, depois da sala dos professores, né? Participei daquele pôr do sol junto com alguns amigos nossos do Sonhando Alto também que estavam a sala lá. tava cheia, né? Cheia, tinha muita gente Tava naquele dia, lá. muita gente. Pessoas que hoje a gente convive e que nem imaginei que fosse conviver, né? E aí eu falei, é aqui, é essa, é aqui que eu vou Você ficar. viu algumas histórias, alguns testemunhos, Exatamente. chamou a tua Né? atenção. Então, após algumas escolhas importantes na minha vida, eu precisei da comportagem, primariamente para pagar a faculdade e o meu casamento, né? Então, depois eu compreendi que Deus estava me moldando para que eu pudesse modificar alguns pontos e depender mais dele. Ok, muito bom. E aí você ficou sabendo que você vinha para o Marajó, você ficou sabendo que tinha um curso, um tal de curso Transformar. Como é que foi esses primeiros, assim, você terminou ali o período da faculdade, foi para o curso. Como é que foi, assim, as sensações, as percepções aí? Conta aí para nós aí um pouquinho. Foi um boom na mente, né? Tava numa caixinha e aí eu acabei saindo dela. Ô, louco, que eu entendi Aprendi isso. muitas coisas importantíssimas e super interessantes, né? Principalmente aí na questão das técnicas de venda. O pastor mesmo sabe como é que eu ficava nos momentos das técnicas de venda. Eu falava, rapaz, mas como que eu nunca imaginei isso? O curso Transformar Como que transforma mesmo, né? transforma? Transforma, com certeza. Transforma, com Legal, certeza. Então, legal. Você assim, percebeu foram a 5 dias, né? espiritualidade juntamente com a técnica, a Sim, união das duas. Você viu o sentido nisso exatamente. tudo. Uhum. Foram 5 dias muito importantes, né? Foi mais ou menos 5 dias, né? Por Foram. aí. E esses 5 dias que precederam a campanha de comportagem foram muito enriquecedores, porque saber que você vem para o Marajó é assim, é você colocar só o pé na água e esperar que Deus faça o resto, né? Porque com certeza seriam muitos desafios, né? Ninguém sabia que ia passar, ninguém tinha ideia dos seus resultados e com certeza tem muita gente que ainda tá, meu Deus, eu preciso que o Senhor atue aqui, eu preciso, derrama um milagre, faz o milagre, eu preciso. Mas eu tenho certeza que ainda em meio a todo esse caos, né? Deus está dizendo assim, filho, calma, não se desespera, eu tô aqui. Amém. Tá muito desesperadinho. Cadê o Deus que você serve? Não, calma, tá tudo certo. Amém. Então, os primeiros dias da comportagem, eles foram dias difíceis, né? Eu acho que para tudo comportou, os primeiros dias aí, Literalmente, né? Você olhando o nunca tinha comportado campo, antes. nunca tinha comportado antes. Eu nunca havia comportado e estava numa cidade desconhecida, longe da minha família, do meu noivo, né? Nesses primeiros dias, mais difíceis que tenham sido, foram o pontapé inicial, assim, né? Foram as semanas que eu mais vendi e consegui ficar no azul bem rapidinho. Amém? Amém. Mas também foram as semanas de mais dependência de Deus e de entrega também. Amém. Muito bom. Excelente, Sandra. Eu acho que todos nós temos muito que aprender por causa da tua coragem, a tua resiliência, o sol quente. Você teve uma experiência aí nos primeiros dias em relação à música. Não tem como eu desligar disso aí. Para mim, Sandra canta. E aí, de repente, eu olhei no grupo do WhatsApp da Sandra cantando em uma praça pública. Como que foi isso aí, Sandra? Conta pra gente rapidinho essa experiência aí. Pois eu escolhi essa história e escolhi mais outra também para contar. Essa Já história da entrando praça já que o senhor está na falando, sensação, já falamos, né, primeiros dias, essa, né? Conta pra gente essa história aí. uhum. Essa história aí foi no primeiro dia que a gente chegou em Breves, né? Porque eu tô comportando em Breves.
E aí, no primeiro dia que a gente chegou, poxa, não dá para ficar aqui sem fazer nada. A gente não conhece o campo, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Então, vamos fazer alguma coisa. Então, a gente saiu com o livro e revista na mochila de noite. E fomos. Andando, caminhando, caminhando. E aí, tava tendo um culto da Assembleia de Deus, numa praça. E aí, eu falei assim, rapaz, eu vou pedir para cantar naquele culto mesmo. Eu pedi para cantar naquele culto bem ali. Aí, não, tu não vai pedir, eu vou. Não, não, então vai, vai, vai. Cheguei, irmãos, será que tudo bom? Boa noite, a paz do Senhor. Será que que eu poderia ter um momento de louvor aí com vocês, assim, e rápido, né? Só para que a gente possa louvar juntos mesmo. Eu sei que vocês são irmãos assim bem receptivos, que não fazem nenhum tipo de acepção em relação a denominações. Eu sou adventista, mas eu gostaria de cantar um louvor aí com vocês. Será que eu poderia? Aí, a priori, foi tipo assim: Como assim? ah, irmã, você quer cantar mesmo? Eu falei, sim, será que eu poderia? Tá, então, você quer que toque? Eu falei assim: não, não, a gente, eu tenho um playback, se eu pudesse colocar, eu coloco playback, eu canto, não vou atrapalhar vocês, não. Fui lá e cantei aquela música assim, ó. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. E é uma música, não é uma música É adventista, né? inspiradora, eleva você. Exatamente. Não é uma música adventista, né? E eles conheciam a música. Inclusive cantaram junto comigo. E foi proposital que eu escolhi essa. E aí eu falei, poxa, foi a primeira experiência animadora, assim, em relação à comportagem para mim. Eu cheguei, cantei com aqueles irmãos, depois eles vieram conversar comigo, e depois me acolheram ali, me abraçaram. Já queria que eu ficasse no final do culto, já me levantaram para cantar com eles no coralzinho que eles tinham lá. Canta, irmã, e tal. Eu falei, vamos cantar. Até que a gente precisou sair, precisou ir embora, né? Mas, nossa, foi muito bom, muito bom. Eles foram muito receptivos. Muito Foi muito bom. legal. E a Eu segunda acho que você experiência que eu usou falei esse que ia dom contar, no né? seu para abrir portas aí, inclusive, né? Sim, com certeza. Segunda experiência que eu falei que ia contar foi uma experiência da semana passada, nessa Sim. semana que passou agora. Eu tava bem cansada no campo, nesse dia eu tava com muita dor nas costas. E eu trabalho com o combo de educação, né? Como por ser educadora, por amar a família, eu escolhi trabalhar com o combo de educação, né? Então eu trabalho com filhos vencedores, com a Bíblia colorida e com a maleta vencedores, né? E aí eu tava passando numa rua assim, já indo para casa, tava meio longe de casa ainda, era meio-dia e meia por aí. Aí eu passei assim por um pet shop. Quando eu passei, alguma coisa falou assim: volta. Aí eu, volta, meio-dia e meia, volto nada, volta. Aí eu, tá, Papai do voltei. céu, falou no ouvido. Oi. Aí uma senhorinha me olhou e falou assim: "Ah, você voltou! Eu sabia que você ia voltar, eu tava esperando por você." Ô, louco! Como assim? Aí eu falei: não, eu sabia. Quando você passou ali, eu vi que você estava bem cansada, né? Aí eu, aham. Ela, sim, eu tava esperando você. Eu sabia que você ia voltar. O que que você tem nessa mochila? Ô, louco! Bem assim. Aí eu, aí eu falei: eu tenho um livro. Aí ela falou: ah, livro? Me mostra. Aí eu mostrei, era uma senhorinha assim. Aí eu mostrei, comecei a mostrar a maleta, mostrei e tal. Só que tinha uma netinha dela, pequenininha, de 3 aninhos, né? Na hora que eu abri a maleta e comecei a mostrar, a menina, meu Deus, o que é isso, tia?
Aí eu falei sobre a maleta, né? Obviamente que eu não falei como eu falo para os pais, né? A questão, não cheguei para criança e falei, olha, aqui você vai agregar valores para sua família, você vai ensinar valores que estão sendo perdidos e tal. Claro que não. Cheguei para criança e falei, olha, aqui você vai ter atividade de matemática, de português, de caça-palavras. Olha que legal! Aqui você vai aprender sobre o amor, você vai aprender sobre a harmonia, sobre honestidade. Você sabia que quando você vê o dinheiro caindo da carteira de alguém, você precisa devolver para essa pessoa? Aí ela, é tia. Aí eu, aham, o nome disso é honestidade. Olha, esse aqui é o livrinho da honestidade. Você vai aprender tudo isso. Essa aqui é a Luísa, esse aqui é o Noguinho. Aí eu fui falando sobre a turma do nosso amiguinho. A menina ficou encantada. E aí ela já falou para outra priminha dela que estava lá perto, falou assim: liga para minha mãe, liga para minha mãe. Aí a mãe atendeu e falou: mãe, vem aqui agora. Aí a mãe, eu tô no trabalho, minha filha, não tem condição. Então, vem aqui agora. E a senhorinha falou assim: moça, volte aqui 5h30. Aí eu, comportou, sabe, né? Que geralmente quando fala assim, volta aqui, a gente volta. Quando chega lá, mas eu não vou poder te atender. Aí eu, tá bom, eu volto. Volte, não, 5h30, 5h30, a mãe dela vai estar aqui, aí você mostra de novo. Aí, se a mãe dela quiser, né, moça, ela vai comprar, mas vai lá. E a senhorinha todo tempo ficava me olhando assim, ó, assim, com os olhos fitos, não desviava. Me ofereceu café, eu falei, não tomo, e tá, mas, e ficava com os olhos fitos, assim, como se estivesse realmente vendo alguma coisa, né? E Entendi. aí eu fui falar com ela, ela apertou minha mão, segurou assim, bem apertadinha, assim, meio tremendo, que ela era uma senhorinha de 92 anos, eu fui descobrir depois. Aí, meio tremendo assim. Aí eu falei, 5 horas eu volto, tá? A menininha era a Aurora. Inclusive, a menininha da imagem que vocês colocaram no folder, que você colocou no folder da live, é a Sim. Aurora. E aí eu voltei 5h30, né? Assim, esse dia eu tava realmente bem, bem cansada. Aí eu voltei 5h30, cheguei lá, falei com a mãe, mostrei e tal. Conversei um pouco mais, mostrei outros materiais, outros. Mostrei também os periódicos, né? Que são as revistinhas mensais e tal. E a mãe ficou encantada com o material da maleta. Aí falou assim: tá, eu vou só pegar meu cartão aqui. Eita glória! Aí a mulher veio com a carteira, né? Aí, tá bom, toma aqui, ó, passa esse cartão. Aí eu É de passei, verdade cartão não mesmo? autorizou. Aí cartão deu não autorizado. Eu falei, tá, calma. Tudo Você certo. veio pra cá pra salvar. Você já falou o que você precisava falar. Se você salva essa família só a partir do que você falou, já valeu. Calma. Não Vai dar passou, tudo certo. bem. Eu cheguei pra ela e falei assim, então, eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa com o seu banco. A senhora pode ligar para lá para ver o que está acontecendo, mas esse aqui não autorizou. Eu acredito que tenha sido alguma coisa lá, né? Aí ela, eu não sei. Poxa, passa esse aqui. Ela deu outro. Pegou, pegou outro cartão. Aí passei, tal, autorizou, foi certinho, peguei. Mas assim, parecia que não era eu que estava fazendo, sabe? O trâmite, a transação, parecia que não era eu que estava fazendo. E aí passou tudinho direitinho, eu deixei a maleta lá com a menina e tal, tal, tal. Me ofereceram bolacha, me ofereceram café. As minhas ofertas são maravilhosas, porque todo mundo me oferece comida. Todos os lugares que eu vou dar oferta, a pessoa ou me oferece comida, ou não quer que eu vá embora. É sempre assim, não, não vai não. Não vai não, almoço, já falei 2 horas aqui, não vai não. Poxa, não vai não. É sempre assim. É muito divertido. O campo é muito divertido. Aí eu fui embora dessa casa, mas eu fiquei com essa família no meu coração, sabe? Foi, foi uma experiência muito diferente para mim. Talvez tenha Legal, sido essa a minha experiência, a experiência que eu estava pedindo antes de chegar aqui. legal. Mas foi isso. Percebeu que foi uma experiência que Deus guiou. Deus Foi. falou no teu ouvido que você tinha que ir lá. A mulher estava te esperando. Você percebe que Deus fez toda a estrutura e vendeu para Uhum, você sem nenhuma exatamente. objeção, nenhuma dificuldade.
Nada. E não teve nem Que cara experiência feia. Foi legal. só tipo assim, tá bom. Que experiência legal. Isso é uma grande Sim, prova para todos os comportores, que Deus é o mais interessado em salvar do que às vezes a gente mesmo, né? Às vezes a gente exatamente. mesmo. E agora sim, você entendeu lá no curso Transformar e no nosso treinamento, nossas falas, que a gente tem três metas crucialmente importantes e todas essas três metas elas estão no processo. Ela não está na meta lá do resultado. Ela está no processo, que é consagração, competência e campo. Acho que você lembra disso aí, que a consagração tem a ver com a comunhão com Deus, a competência é a aprendizagem, buscar o estudo, conhecimento, e o campo é visitar, ir dar ofertas, né? Como que é teu processo? Conta para nós aí, como é teu processo? Você tem um momento que você se dedica à consagração, você aprende novas ideias, você vai realmente para o campo. Conta aí para nós aí. Certo. Eu vou dividir e falar sobre cada um de forma separada. Sobre a questão da consagração, né? Comunhão com Deus. Eu faço 1 hora e meia de momento de devocional, né? Às vezes às 4 da manhã e às vezes às 5 horas da manhã. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com sono para dormir cedo, né? Tem um pouquinho de dificuldade. Mas ainda assim eu vou, faço, mesmo ali, 1 hora e meia todos os dias. Mas assim, ao longo do meu dia, eu oro até para saber qual tomate comprar na feira. Eu chego e falo assim, Muito Senhor, bom. esse tomate aqui, qual eu compro? E eu fico falando com ele, assim, caminhando na rua, falando, então, tem tal casa para ir, tal casa para ir, tal casa para ir, Senhor. Não sei quem são essas pessoas, conheço bem pouco delas. Então, assim, eu queria que o senhor me ajudasse a conseguir desenvolver um raciocínio com elas, Senhor, porque a gente estuda tanta oferta, a gente estuda tanto material, mas se eu faço 10 ofertas por dia, eu faço 10 ofertas diferentes do mesmo material. Eu preciso personalizar a forma como eu vou conversar com a pessoa, eu preciso personalizar a família, né? Porque às vezes eu vou conversar com famílias de professores, às vezes eu vou conversar somente com uma família mesmo que tem criança, às vezes é um vereador, às vezes. Então são interesses diferentes que requerem ofertas diferentes e formas diferentes de abordagem. Então é por isso que eu falo que eu dou 10 ofertas diferentes, porque eu busco ajustar a oferta de acordo com a necessidade da pessoa, né? No momento ali da conversa, eu já consigo perceber algumas coisas Deus te e dá eu essa tento ajustar. sensibilidade para você ajustar. Você vai Isso. consultando ele o tempo todo. E aí você vai Eu vou consultando e personalizando a oferta, é construindo. isso. Exatamente, consultando e construindo. Então, me vem algumas perguntas assim: oferta. 2 ofertas atrás eu não fiz essa pergunta, mas agora me deu vontade. Aí eu vou lá e faço a pergunta. Deus vai guiando e me ajudando nesse meio, né? Então, sobre a questão da competência, né? Dos estudos em relação às técnicas. Eu estudo diariamente os meus materiais. Estudo também a minha oferta, né? Sempre. Meu material, eu dei o nome de Filhos Vencedores Preparados para a Vida. Eu só juntei um com o outro, assim, né? Chego para a Olha, família e falo olha assim: que ideia, olha, muito legal. eu, eu Você dá juntei um porque. título assim: É, tema da minha visita é Filhos Vencedores Preparados para a Vida. Vim te visitar. exatamente, o tema da minha visita é esse. Legal, Eu chego para a legal. família e falo: então, vim aqui visitar você porque Fulano de Tal falou que você ia gostar muito desse material. Você gostaria de ter filho? Quais são os sonhos que você tem para o seu filho? A pessoa vai falando, tal, 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 tal. E geralmente eu visito pessoas fechadas. Deus sempre me manda pessoas muito fechadas. Assim, pessoas que me recebem assim, ó. Hum, hum. Ô, louco. E aí Isso não ele te vai me abala. ajudando. Você Isso abre elas. não me abala, não me abala. E a pessoa fechada ali, tal, tal, tal. Eu já visitei gente que não olhou no meu olho em nenhum momento. Ficou olhando para baixo assim, falando comigo.
E aí, no final, do meio pro fim da oferta, já estava me contando dos sonhos dela, da vida, de que aconteceu quando eu era. E quando eu era Ela se jovem, quando eu abriu era não sei o quê. literalmente. E começa a falar para mim da vida, de tudo, entendeu? Assim, exemplo disso tem o seu Manuel, é Manuel, na verdade, Ok. de um dono de uma autopeça, se eu não me engano, ele, né? Eu cheguei lá para conversar com ele, né, na empresa, falei assim, gostaria de saber quem é o proprietário, né? Eu sou Sandra, faço um projeto que me permite intercâmbio cultural, né? Sou da Faculdade de Fama, lá de Belém. E nós estamos aqui com um projeto muito especial sobre família, educação de filhos, saúde. Nós gostaríamos de falar com o proprietário da loja, porque a gente entende que é um projeto que pode beneficiar muito a vida dele e também a loja como um todo, né? Então, será que eu poderia falar com o proprietário? Aí ele me olhando assim, ó, no vidro. Aí o menino falou assim, ó. E assim, eu não chego pra falar com ninguém com medo. Ninguém. Eu falo, De chego pra nada. pessoa, tudo bom, seu Emanuel? Boa tarde. O cara com uma cara enorme, desse tamanho pra mim. Tudo bom, seu Emanuel? Boa tarde. Eu vim procurar o senhor, era com o senhor que eu queria falar. Ele, é mesmo? Aí eu, Ah, sim, claro. Por que eu ia saber seu nome? Imagina só, uma pessoa desconhecida saber seu nome. Tá aqui, ó. Eu sou Sandra, mostra meu crachazinho. Tá, eu vou falando com ele. Aí ele, Sandra, bora bem ali pro ladinho. Uma cadeira lá, a gente sentar e conversar melhor. Aí eu, tá bom, seu mano, vamos lá, fui lá com ele, tal, tal, tal. Do meio por fim, seu Emanuel já tava dizendo que ele tinha uma namorada e não sei o quê, e que ele ia comprar a Bíblia. Ele falou que, ah, não, não uso cartão não, não gosto de Pix. Quarta-feira você passa aqui que eu vou te pagar é, 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 dinheiro. no cash. É. Ó, Eu falei assim, então tá bom, seu Emanuel, não sei o quê. Só que no meio dessa conversa, eu comecei a conversar, a falar com ele, né? Ele falou pra mim que já tinha sido adventista, e aí uau. acabou saindo, a família dele toda era adventista e tal. Falei da vida de Jesus. Mostrei principalmente aquelas duas páginas, né? De Jesus na cruz e a volta de Jesus. Eu falei assim, Manuel, eu não sei quais foram as suas frustrações. Não sei o que o senhor passou a fundo para que existisse uma certa mágoa aí no seu coração. Aí ele até sorriu assim. Mas eu queria lhe mostrar uma página. Eu queria lhe mostrar sobre um amor que amou. Você sabe quem é? Mas eu preciso lhe mostrar. Aí eu peguei e abri a página, assim, na hora que eu abri o olhão dele. É, seu Manuel. Esse sangue bem aqui não foi derramado na sua cabeça, não. Não foi derramado nas suas costas. Não foi derramado nos seus braços, nem nos seus pés, nas suas costelas, tão pouco internamente. Mas ele foi derramado na cruz por aquele que lhe amou. E ele não amou no passado, ele ama até hoje. E ele tá lhe esperando voltar. Ele só tá lhe esperando. Incrível. Porque aqui ele pagou os seus pecados. Mas tem outra página aqui que eu quero lhe mostrar, seu Manuel. Tá aqui, ó. É essa aqui, ó. Esse aqui é o momento que ele lhe espera. Mas para que o senhor chegue nesse momento aqui, o senhor tem que se preparar, seu Emanuel. Como é que o senhor tá fora assim? Imagina só como Deus não deve estar triste. Aí ele, né? Aí ficou sorrindo assim para mim. Falei, seu Emanuel, eu quero lhe ver no céu. Quero que a gente suba juntos. Eu não vim aqui para lhe vender Bíblia, não. Eu vim aqui para lhe mostrar quem é o dono do que eu vim trazer para o senhor. Ele é, né? Eu sei. Eu vou ficar com essa Bíblia aí. Aí falou para mim, né? Ele falou assim, mas olha, essa aí do Jesus, do vida de Jesus, tá um pouco difícil. Ele não quis falar que ele não sabia ler, ficou com vergonha, tadinho. Aí eu mostrei o mundo colorido da Bíblia. Ele falou assim, eu quero essa. Que era menorzinha, né? O mundo colorido da Bíblia tem as palavras, as letras maiores, né? Mas o texto é menor. Essa Sim. aqui. Quem vai ler sou eu, viu, Sandra? É para mim mesmo. Porque é mais difícil para mim de ler esse negócio grande assim. Eu entendo, seu Manuel. Eu entendo. Entendeu? É por isso que eu trouxe aqui para ler pro senhor. Aí cheguei, saí, voltei na quarta-feira e tal. Falei assim, seu Emanuel, eu vim trazer seu material. Ele, bora bem ali.
no lugar que a gente tinha conversado. Fui lá, conversei com ele. Aí tem o Desejado de Todas as Nações. Na hora que ele viu, ele, "Ah, meu Deus, eu queria esse livro, irmã. Como é que a senhora sabia?" Aí eu falei, eu não sabia, não. Eu não sabia, não. Eu só- Aí ele falou assim, eu queria esse livro, como é que a senhora sabia? Eu falei, rapaz, foi Deus que me falou que eu queria. Aí ele Entendi. falou assim, eu sei, irmã. Hoje toma aqui, ó, esse aqui é um brinde meu pro senhor. Lacradinho, perfeito, bom estado. Trouxe só para lhe dar de presente. Mas eu posso abrir rapidão? Que eu vou só escrever um negócio rapidão nesse livro. Aí ele, pode, irmão, pode. Abri, escrevi meu nome, escrevi uma passagem para ele ler. Falei assim, olha aqui, para o senhor não esquecer mais dessa comportura que passou pelo senhor, viu? E volte, Amandé. Volte quem está esperando pelo senhor. Aí ele, né? Aí eu, Aí eu saí de lá e, nossa, foi uma visita muito, muito tranquila, maravilhosa. E aí você consegue ir para o campo, visitar muitas pessoas, poucas pessoas. Quantas pessoas você consegue visitar por dia, mais ou menos, aí, mesmo com essas dores? Eu acho que não é só dor na cabeça, eu acho que às vezes dá dor nas pernas, eu acho que No corpo mesmo inteiro. com alguma dificuldade, né, você consegue visitar quantas pessoas mais ou menos por dia aí? Assim, as minhas visitas, elas são marcadas, né? Marcado. Especificamente para professores. Então, geralmente eu marco 4 visitas na manhã e 4 à tarde, por exemplo. Ok. Como nós estamos no, ali na cidade mesmo, e tem uma vila logo na frente, que é a Vila Santo Amaro, ali no Rio Parauaú, na verdade, Parauaú, isso. Aí, de vez em quando, nós atravessamos também para ir para a vila. Inclusive, a gente já conversou com muitas pessoas das vilas de lá, já levamos alguns materiais, as pessoas já adquiriram. Nossa, viajar também para a vila é muito legal. E Só que é como que é essa basicamente viagem isso, até a vila? Você vai numa rabetinha, é? uma rabetinha, a gente conversa com o tio, faz amizade com os tios, né, da rabetinha. E aí, olha, tal hora eu vou precisar voltar, me passa o seu contato para o senhor me buscar de volta. Será que o senhor buscaria? Poxa, a gente vai precisar do senhor aí e tal. Não, eu busco sim, irmão. Pode deixar, eu busco. Mas geralmente a gente só vai, porque quando a gente vem, os irmãos sempre nos trazem. É mesmo. A gente nunca paga para voltar, independente do horário. Por exemplo, na quinta-feira, a gente voltou 8 horas da noite da vila. E o irmão trouxe a gente na rabetinha dele. Na rabetinha. Como que é a A gente não pagou sensação de nada. atravessar o rio na rabetinha de noite? Que momento mágico é isso aí, né? Ah, eu amo, eu Olhando ao amo. céu, cantando, quem sabe. Eu Eu gosto muito. vejo que você está gostando dessa experiência, apesar dos desafios. Olha, vamos indo para a reta final da nossa entrevista e nós vamos para esse momento aqui de reconhecimento. Eu estou assim muito feliz por estar te entrevistando, me sinto honrado realmente. E olha, parabéns, parabéns mesmo. Diga para nós Amém. o que você mais deseja. Qual é a sua causa que faz com que você continue levantando cedo, atravessando o riozinho, fazendo essa comportagem agora e quem sabe outras, né? Mas conta para nós aí por quê? Qual é o seu porquê? Qual é a sua causa? A minha principal causa, além dos sonhos e das metas que eu tenho, é falar do Jesus que eu levo, né, para as pessoas. E falar muito de saúde também, né? A gente vê que, infelizmente, a saúde da população, a saúde mundial, tem estado cada dia mais em colapso, né? Então, eu vejo que as pessoas têm muito, muito anseio por estarem mais saudáveis e elas não sabem por onde começar. Elas querem estar mais saudáveis, elas querem viver mais, elas querem mais qualidade de vida, mas elas não sabem por onde começar. Elas não sabem o que fazer, né? E trazendo mais para o meu projeto em si, aqui, que é a questão do Filhos Vencedores e Preparados para a Vida, meu principal intuito é ajudar essas famílias, porque, pastor, nós sabemos que o inimigo, ele tenta.
tragar as famílias. E é através das crianças que ele modifica todo um futuro, né? Então, se eu conseguir ajudar esses pais a abrirem a mente para que eles possam auxiliar essas crianças e assim eles possam crescer não só em estatura, mas em graça também, nos caminhos de Deus. Eu sempre falo, olha, você vai ensinar valores para o seu filho à luz da palavra de Deus. Não existe nada melhor do que isso. Muitos pais têm perdido esses valores, pais, adultos. Eles podem até ter sido ensinados durante o seu momento ali da infância, da juventude. Mas, infelizmente, pelos percalços, infelizmente, pelas coisas das vidas, as adversidades, esses pais acabaram esquecendo de alguns valores, né? Então, se eu levar isso para as famílias, eles não vão compreender só valores, mas vão entender os princípios do próprio Deus. Vão entender a lei de Deus e como eles podem guardar, como eles devem guardar, né? E a importância de estarem ligados a Deus. Eu sempre falo, se você estiver ligado à sua família, se você estiver ligado a Deus, você tem tudo. Continue, continue para que essa página da volta de Jesus possa acontecer o mais breve possível. Então, o meu principal intuito em relação às famílias é É esse. isso. Preparar as novas gerações, que são Exatamente. gerações atuais. É muito legal. Sim. E a sua inspiração diária? Todos os dias você busca forças a se inspirar em um modelo. Você tem um modelo? Me dá um exemplo aí, ao ponto. Então, penso nas visitas como sair para fazer evangelismo mesmo, né? Evangelismo. Às vezes é difícil separar as vendas do amor. Então, sem desfocar do meu alvo, eu penso em como eu vou fazer para ajudar aquela família. Converso de modo que eu sinta a dor da pessoa, mas pensando em como eu poderia ajudar e acessar e fazer com que aquela dor passe, né? Então, a minha inspiração é essa, como eu posso ajudar aquela família, acessar aquela família de acordo com as dores que eles têm, as dificuldades e, claro que Deus, através de mim, ajudar aquela família para que aquela dor passe, que cesse logo. É porque a gente conversa com muitas pessoas que falam que realmente precisam de muitas coisas, mas felizmente Deus é a única coisa que eles precisam e às vezes eles nem sabem. Então, É verdade. minha inspiração é essa. Achar o lugar certo, no horário certo, com a palavra certa, para abrir o coração e limpar, deixar a pessoa em paz. Isso Incrível. vai muito além Muito de bom. técnica, Muito além. é Isso humano. realmente é o amor de Jesus fluindo através de você. Agora, Sim. indo para a penúltima perguntinha aqui, né? Nos entregue aí, Sandra, no sentido assim, você falou que você se encontrou na comportagem, você se encontrou na pedagogia, você entendeu o legado da sua vida, o seu propósito. E aí você falou que tem um segundo ponto que você ia contar. Aproveite que eu acho que esse aqui é o teu momento para você compartilhar a sua vida, né? Qual é o seu propósito? O que você vai fazer nesse planeta hoje, amanhã e para sempre? E como isso está vinculado com a sua experiência aí? Certo. Como eu falei para vocês, né? No começo da nossa entrevista aqui, a questão do meu propósito. Em meio às dificuldades do dia a dia, né? Todo comportador sabe que passa por dificuldades, né? Mas eu sei que Deus me trouxe para cá porque durante um tempo aí eu vinha pedindo para Ele mais paciência e sabedoria. E aí ele falou: tá bom, eu vou te levar para a comportagem. E aí ele me trouxe. E aqui eu tô podendo exercitar, né? E Deus ele vai te colocando ali as situações para saber se você está realmente preparado para aquilo que você pede.
E a comportagem me fez entender que o meu propósito realmente lidar com as pessoas. Eu falei em relação à pedagogia, né? Deus me ensinou hoje, aqui na comportagem, que além de eu ter que ficar na pedagogia, porque eu precisava ajudar pessoas no ministério pastoral, ele me ensinou que a comportagem seria, que a pedagogia seria para a comportagem o meu meio de conseguir voltar para a faculdade de pedagogia. Por quê? Útil ao Porque agradável, eu, né? eu, eu consigo conversar com as pessoas com mais propriedade sobre aquilo que faz sentido para mim, né? A comportagem me trouxe essa visão. A pedagogia faz muito sentido para mim. Eu tenho muito amor pela pedagogia, eu tenho muito amor pelas crianças, pelo futuro delas. Inclusive, já atuo, mas atuo no maternal atualmente, né? Professora auxiliar. Então, o segundo propósito de Deus para mim, para eu continuar na pedagogia, foi: Sandra, você vai precisar da pedagogia para comportagem. Em algum momento, você vai precisar voltar para a faculdade. Então, você vai ficar na pedagogia. Então, tá aqui, ó. Você vai ser esposa de pastor. Eu quero que você fique na pedagogia por isso. E você vai entrar na comportagem. Você vai ficar na pedagogia por isso também. E tá aí. E hoje eu entendo todas as causas. Muito E bom, hoje eu amo essas causas. muito bom, muito bom. Sandra, agora eu quero que você deixe a sua mensagem pedagógica para nós, né? Um conselho. Certo. Só que eu quero esse conselho de acordo com os valores socioemocionais da maleta, né? Imagina que você quer dar um conselho para a gente e você tem 12 valores lá. Talvez eu vou enxugar aqui, tenta ser, porque eu tenho alguns minutinhos só para outra agenda que eu tenho aqui, mas a maleta são valores para criança, para jovem, para adulto, para todo mundo, né? Como esses valores que você estudou na maleta impacta os clientes, também nos impactam como portadores. Então, eu quero que você deixe a sua mensagem, né? Essa talvez não estava no script, mas eu sei que você entendeu e já está aí no teu coração que você vai falar. Então, está entregue a sua última mensagem para nós, usando essa linha de raciocínio. Vai ser muito importante para nós, porque a gente vai aprender a dar oferta da maleta. E vai ser para nós também. Vai lá. Entendi. Certo. Ensinando valores, fazendo com que as famílias possam compreender esses valores, trazendo de volta esses valores, valores esses que têm sido perdidos, né, como a questão do amor, da honestidade, da criatividade, da espiritualidade, né? Se a gente conseguir fazer um link entre esses valores e a Bíblia, como que nós conseguiríamos fazer? Falando sobre o amor, por exemplo. Qual é o maior exemplo de amor? É Jesus ter morrido na cruz por nós, né? Então, o valor do amor, eu sempre falo, inclusive, para as famílias, né? O maior exemplo de amor que você pode ter para ensinar para o seu filho é o amor de Deus por ele. Então, na Bíblia tem esse amor. E como a gente consegue falar sobre empatia para a criança? Tá, a gente pode falar sim sobre empatia. Na Bíblia, nós temos o bom samaritano. Ele não precisava ter feito aquilo, mas ele teve empatia por alguém que estava enfermo, né? E eu costumo sempre falar para as pessoas, né, para os pais, assim: olha, ensinar crianças sobre valores não é fácil, porque realmente são temas muito complicados, às vezes, dos adultos compreenderem. Imagina só uma criança. Só que se você conseguir trazer esses valores à luz da Bíblia, de forma indireta, você vai ensinar essa criança a compreender esses valores, né? Então, eu finalizo a minha oferta. Seja você alguém que vai ajudar essa criança a desenvolver o seu caráter e a sua personalidade à luz do que Deus quer para a vida dela. A exemplo de Jesus e de quem ele foi aqui na Terra.
porque ele passou por muitas coisas. Ele conheceu muitas pessoas que não tinham esses valores, muitas pessoas que tinham esquecido do que realmente deveria acontecer, muitas pessoas que cuspiram nele, e que foram por essas mesmas pessoas que ele morreu. Então, seja você alguém que vai ensinar o seu filho e ajudar de maneira positiva. E agora falando para os meus colegas. Amigos, tenham sonhos. Coloque Deus no topo desses sonhos e vá atrás de realizar cada um deles, sem esquecer quem vocês são. Não há nada impossível para aquele que ressuscitou mortos, aquele que fez coxos andarem, aquele que curou cegos. Esses milagres não ficaram somente na época de Jesus. Eles acontecem ainda hoje. E se você não alcançou o seu objetivo hoje, ainda temos tempo. Não desanime. Confie em Deus. Porque Ele sim é capaz de transformar a sua vida. Show! Amém! Muito bom, muito bom. Sandra, gratidão. Foi uma entrevista Amém. incrível. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar na sua história de superação, resiliência, de empatia, de muita alegria, de muita música. Eu vejo que a música ela nos eleva, nos torna felizes, nos coloca no trono do Altíssimo, porque é um processo de adoração. Eu me sinto muito honrado em te entrevistar, feliz, né, que todos os comportores percebam o quanto foi precioso esse momento aqui com a Sandra. Eu gostaria de fazer uma Amém. oração para finalizar e deixar aí a bênção de Deus para essa semana incrível, que você supere ainda mais, continue se divertindo, cantando, quem sabe, na casa das pessoas, fazendo a obra de Deus de salvação. Amém? Vamos Amém. orar? Oremos. Vamos. Querido e amado Pai Celestial, gratidão pela tua mão sobre a vida da Sandra. O Senhor tem dado a ela alívio, apesar das suas dores. O Senhor tem dado a ela felicidade, apesar dos seus desafios. Isso prova que o Senhor a ama mais do que todas as coisas. Mostra que ela também é um veículo do seu amor. Que o Senhor, Amém. Bom, nosso Pai eu já sei que celestial, não vai que o ter pôr do sol, Senhor né? leve ela para mais Mas e vai mais ter da live, lugares, acho que que não ela vai salve demorar. muito mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom! Amém. Deus abençoe. Até a próxima entrevista. Obrigado, Sandra. Foi muito legal. Amém. Todos, Imagino. todos, todos serão muito edificados com a sua experiência. Tchau, tchau. Amém. Brilhando aqui no Tchau. Já tá meio Obrigada, do lá. senhor, sol. viu, pelo convite.